Sabe aquela janelinha que fica aberta no seu celular quando você vai jogar? Hoje a gente vai investigar ela a fundo. Game Boosters, esses aplicativos que aprimoram o desempenho nos games, funcionam mesmo ou é tudo balela e efeito placebo? É o que vamos descobrir hoje no Rodalizo. Então larga o like e já cola comigo nesse Mythbusters especialzinho que a gente preparou para você. Há uns tempos me marcaram no grupo do Rodalizo no Telegram, sugerindo um teste com os Game Boosters das marcas de smartphone e se essa função de fato entrega mais performance na hora da jogatina. Então eu fui lá, todo pimposo, reservei 1 hora do meu dia para testar algum game com e sem o Game Booster ativado e pasmem, não mudou nada. É isso aí por hoje, até o próximo vídeo, tchau! Mas calma lá, vamos entender isso, como assim não funcionou? Olha só, o Game Booster é uma aplicação dos smartphones para limpar a memória e otimizar o desempenho nos jogos. O que ele faz é basicamente eliminar os programas que estão rodando em segundo plano e dar prioridade para o game que está sendo executado. Dito isso, eu concluo aqui e bato o martelo de que a diferença entre ligar e desligar o Game Booster quando o seu celular já está bem preparado para rodar o jogo é mínima. Coisa de 3 ou 4 frames. E 3 ou 4 frames a gente considera a margem de erro. Só que eu decidi ir além. E se a gente testar um smartphone em duas situações extremas e absurdas? A primeira jogatina foi com o Game Booster ativado. Tudo normal, rodando os jogos como eles deveriam ser jogados. A segunda jogatina foi feita com o intuito de extrapolar completamente as regras básicas do mundo. Facebook, Instagram, YouTube, câmera, mais um monte de aplicativo rodando no background enquanto a gente dá uma brincada no Genshin Impact. Usamos 3 marcas de smartphones diferentes e 3 jogos em cada uma delas. As marcas são Samsung com S22, Motorola com Edge 30 e Xiaomi com o Poco F4. Os jogos que selecionamos são os 3 mais pesados que conhecemos: Genshin Impact, Life After e Tower of Fantasy. Com os gráficos ajustados para o máximo de qualidade, a gente obteve um resultado de 58 FPS de média com a estabilidade de 91%, sem o uso do Game Booster. Já com o Game Booster ativado, a gente teve um resultado bem melhor, de 60 quadros a 99% de estabilidade. A questão aqui nem é o que o Game Booster está fazendo em si, e sim o fato de que a gente tem um monte de aplicativo rodando no background. Isso sim prejudica a sua performance e já começa aqui dando uma boa ideia de que vale a pena limpar tudo antes de começar a jogar. No Tower of Fantasy também jogamos com tudo no máximo e aquela opção dos 90 FPS ativada. Por aqui, tivemos uma diferença maior de resultados, já que sem o Game Booster atingimos 39 quadros de média com 77% de estabilidade. Agora, com tudo ativado bonitinho, pegamos 60 quadros médios com a estabilidade em 79%. Você pode ver a diferença clara entre as duas gameplays aí na sua tela. Sem o Game Booster é bem pior. No Life After, o resultado geral não foi tão alterado assim, mas dá para notar algumas diferenças bem óbvias na performance só pela filmagem da gameplay mesmo. Sem o Game Booster e com os gráficos no máximo, pegamos 42 quadros de média com 69% de estabilidade. Já com o booster ativado, a gente pontuou 45 frames e 74% de estabilidade. Tá certo, a diferença em números não é tão grande, mas a experiência durante a jogatina, sentindo a performance, isso sim é perceptível, já que o Game Booster eliminou bastante aquelas travadinhas e stutterings que a gente estava tendo. Os poucos costumam ter um sisteminha de Game Booster um pouco mais aperfeiçoado que as outras marcas, já que ele mostra o FPS, o uso da CPU e nos permite criar perfis de otimização da performance para cada game. No Genshin, com tudo no máximo, o Game Booster desativado e vários aplicativos rodando no background, obtivemos a taxa de quadros média de 48, com a estabilidade de 91%. Não mudou muito depois de ligar o booster, mas tivemos sim um acréscimo de estabilidade com menos flutuações no FPS, 48 quadros de média com 98% de estabilidade. No Tower of Fantasy tivemos o resultado oposto. O jogo começou desempenhando 53 FPS a 84% de estabilidade com o Game Booster desligado,
para logo após performar 52 quadros a 71% com ele ligado. O booster não teve efeito no Tower of Fantasy. Provavelmente isso é algo que acontece com outros jogos também, já que não dá para conciliar o app com todos os games que existem, né? No Life After a diferença foi mínima, com o Poco F4 pontuando 36 frames de média com 99% de estabilidade inicialmente, sem o booster estar ligado. Com o aplicativo funcionando, atingimos a média de 39 FPS com 98% de estabilidade. Dá pra ver que a variação se deu de uma forma diferente, não pela estabilidade em si, mas sim pelo FPS bruto, que também é bem-vindo sempre, né? O Edge 30 usa um método de boost diferente do que eu estou acostumado de ver. Você vai notar bem pelos resultados que a gente obteve. No nosso Genshin Zero a gente pegou 46 frames de média, com 97% de estabilidade, com o Game Booster desativado e cheio de besteira rodando em segundo plano. Agora, ativando o modo de alta performance, como ele diz, o resultado muda bruscamente. É até engraçado como funciona. Pegamos 57 frames de média, com 97% de estabilidade. Maravilha, hein? No Tower of Fantasy eu já adianto que não tivemos uma diferença muito grande não. Com tudo desligado e os apps no fundo rodando, pegamos 57 FPS de média a 87% de estabilidade. Já com o modo de alta performance ligado, atingimos a frame rate de 59, com estabilidade em 100%. O que eu mais notei aqui foi a consistência dos frames, que variaram menos, mas tirando isso, o resultado foi o mesmo. O último teste do vídeo tá aqui, bora lá. Sem o booster, pegamos a frame rate baixa de 31 frames, com 99% de estabilidade, um desempenho bem desagradável de se jogar, sejamos sinceros. Após o Game Booster, atingimos um resultado bem satisfatório de 49 FPS de média a 93% de estabilidade. Esse aqui foi um dos games que eu mais notei diferença com o modo de alta performance ligado. É nítida a fluidez extra que o otimizador nos deu. Muita gente tem preconceito com os otimizadores de celulares porque na maioria do tempo eles não parecem estar fazendo nada. Tanto eu quanto o Nicolas odiávamos esses Game Boosters da vida por acharmos que eles não faziam nada além de silenciar as notificações e fechar os apps de fundo. Acontece que estávamos errados esse tempo todo. Em parte, porque ainda existem alguns Game Boosters que de fato só fazem isso de limpar a RAM e silenciar o celular. Provamos 2 pontos nessa série de testes. Jogar com muitos aplicativos no background do aparelho afeta sim o seu desempenho e que os otimizadores ajudam de verdade também. Um detalhe importante é que o Poco F4 e o celular da Motorola nos dão um aviso de que o smartphone pode esquentar bastante com a utilização do modo gamer, que foi o que aconteceu. Esteja ciente de que ao ligar essas opções de desempenho, o seu dedo vai queimar um pouquinho com a tela quente. É o preço que se paga por alguns frames a mais. Agora temos um extra para vocês, com a seguinte pergunta: quem impressionou mais com os resultados? O Edge 30 da Motorola, com toda certeza. Eu me apavorei com o salto de fluidez que o Edge 30 deu quando eu habilitei a opção de alta performance. É instantânea a diferença nos frames. Só não dá para deixar de considerar o Poco também, com seu menu de tweaking, nos dando a possibilidade de criar perfis específicos para cada game que jogamos. Outro ponto a se notar dos celulares há pouco é que o desempenho dele continua no mesmo nível com os aplicativos rodando no fundo e com o Game Booster ativado, dando a entender que esse aparelho lida melhor com essas operações em background e já possui uma performance avançadíssima no modo padrão do celular mesmo. Esse vídeo aqui foi feito por causa de uma sugestão dada lá no grupo do Roda Liso no Telegram. Então, se você tiver uma ideia de vídeo, uma curiosidade, um desafio, entra lá no grupo, tem link na descrição, e pode marcar o @batatabonito, que sou eu, ou o Nicolas. Mas de preferência marquem a mim, porque sou eu que faço os testes, os roteiros, então acaba sendo mais direto e a gente enche menos o saco do chefe, né? No mais é isso, eu me diverti bastante fazendo esses testes para vocês. Espero que venha mais coisa por aí. Até a próxima, deixa o like, tchau!